Nós vamos refletir, continuar estudando no livro de Tito, agora no capítulo 3, e nesse início eu gostaria de perguntar para você como que a igreja ela pode impactar a sociedade? Como que a igreja pode exercer uma influência na sociedade nesses dias que nós estamos vivendo? Eu creio que a igreja será arrebatada, e no momento que a igreja for arrebatada, que diferença ficará aqui no mundo? Será que as pessoas perceberão rapidamente a influência positiva da igreja aqui na Terra ou não? Como que a igreja, então, tem exercido o seu poder de influência na nossa sociedade hoje? Que diferença que a sociedade tem sentido pelas ações da igreja? E nós veremos hoje que uma igreja madura, ela cumpre seus deveres internos e é uma bênção para os de fora. Nós já vimos acerca desses deveres internos no capítulo 2 de Tito. Como que os homens mais velhos devem se comportar, como que as mulheres devem se comportar, os jovens, o pastor, quais são as suas responsabilidades. Então, uma igreja madura, uma igreja saudável, ela cumpre os seus deveres internamente e ela é uma bênção para aqueles que são de fora. Como nós podemos, então, ser essa bênção para as pessoas que não são da igreja? Como que nós podemos produzir um impacto profundo na sociedade? E automaticamente nós pensamos que para exercer essa influência, exercer esse impacto, nós devemos fazer atividades, ter eventos, né? Ter uma agenda cheia, mas ativismo não produz vidas transformadas. A pandemia está acabando com a agenda da igreja. A agenda da igreja com I minúsculo, né? Porque a agenda da igreja com I maiúsculo, ela permanece, que é evangelizar, é discipular, é preparar os santos para a obra do ministério, é buscar ter uma vida santa, é usar os seus dons e talentos, e para isso nós não precisamos de um cronograma, nós não precisamos de uma agenda, nós precisamos depender apenas do Espírito Santo e cumprir aquilo que Deus tem para nós. Então, as vidas salvas e transformadas, elas ocorrem através de um relacionamento pessoal com Jesus. É o relacionamento com Jesus que transforma a minha vida e a sua vida. Nós estamos aqui hoje e nós já estamos num processo de transformação há muitos anos, né? Para aqueles que entregaram suas vidas a Jesus há muitos anos atrás. E o que transforma as nossas vidas não é aquilo que nós estamos fazendo para Jesus, mas é o nosso relacionamento com Jesus que tem transformado a nossa vida. Então, para impactar a sociedade, é preciso nós nos relacionarmos com Deus e com o próximo. O texto de hoje são apenas 2 versículos. Tito, capítulo 3, versículo 1 e 2, fala como que a igreja, no nosso caso, Igreja Batista, em Iracemápolis, pode impactar a sociedade, fazer a diferença na sociedade. No versículo 1, então, do capítulo 3, o apóstolo Paulo começa dizendo: lembre a todos. Verdades cristãs precisam ser relembradas. Nós precisamos constantemente relembrar verdades cristãs. Então, em primeiro lugar, lembre a todos que se sujeitem ao governo e às autoridades. Devem ser obedientes. Para nós impactarmos a sociedade, a primeira virtude, a primeira atitude aqui é obedecer aos governantes. O cristão deve obedecer às autoridades. O cristão não é um revolucionário. A nossa revolução na sociedade é com vidas transformadas. Então, o cristão deve obedecer às autoridades. Deus nos chamou para isso, mesmo quando nós pensamos o contrário acerca de como as autoridades estão nos liderando. Mesmo que a gente tenha votado em outro candidato, nós devemos nos submeter, obedecer. Veja que interessante, o apóstolo Paulo, quando escreveu essa carta, Nero já havia se tornado um governante perverso.
Creta estava debaixo do poder de Roma. E interessante que nós já vimos isso no capítulo 1, versículo 10 e versículo 16, que os cretenses eram um povo insubordinado, insubmisso, era um povo desobediente. Constantemente eles estavam envolvidos em assassinatos, em guerras, eles destruíam uns aos outros. Deus chama o povo dele para obedecer às autoridades. Mesmo essas autoridades sendo perversas, ímpias, corruptas, maus, nós devemos orar por elas e obedecê-las. Queridos, veja que interessante, quando Jesus ele passou aqui nessa terra, Jesus viveu aqui para mostrar como nós devemos viver, ele teve um relacionamento com Pilatos, ele conversou lá com Pilatos, houve alguma situação lá com ele, e é interessante que Pilatos disse para Jesus, você se nega a falar comigo? Disse Pilatos, não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo e para crucificá-lo? Jesus respondeu, não terias nenhuma autoridade sobre mim, se essa não te fosse dada de cima. Veja que até uma pena de morte, Jesus ele está se submetendo ao governo humano. E ele está reconhecendo que Pilatos tem poder, sim, para libertá-lo e para crucificá-lo, mas Pilatos não teria essa autoridade, se essa autoridade não tivesse vinda de Deus. Então, quando nós nos rebelamos contra uma autoridade, quando nós desobedecemos a uma autoridade, nós estamos nos rebelando contra uma autoridade que foi instituída por Deus. Obviamente, existe limite na obediência. O limite é, eu não posso obedecer a uma autoridade humana se a instrução dessa autoridade humana está me levando a desobedecer a Deus. Atos 5:19 diz que antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, se nós queremos impactar a sociedade, nós como povo santo, amado, eleito de Deus, nós devemos, em primeiro lugar, à luz do texto, obedecer às autoridades, sermos obedientes. Em segundo lugar, sermos sempre prontos para fazer tudo o que é bom. É o final do versículo 1. Fazer o que é bom na nossa geração. É triste quando nós ouvimos acerca de ímpios falando acerca de cristãos, né? Ah, se esse fulano aqui for para o céu, eu prefiro ir para o inferno. Esse fulano aqui não parece com Deus, ele parece com o diabo. Esse cara, ele faz um inferno na minha vida, lá no meu serviço. Isso vai contra o que Deus falou. Em Mateus, capítulo 5:16, diz assim, brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras. Ver. Os ímpios devem ver as nossas boas obras, a nossa vida santificada, santa, diferente do mundo, e eles vão glorificar o Pai que estás nos céus. 1 Pedro 2:12 diz, vivam entre os pagãos, as pessoas que não conhecem a Deus, vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que aqueles que lhes acusam de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Então, de novo, os pagãos vendo as boas obras que o povo de Deus está fazendo, vendo as coisas boas, a preocupação com o próximo, o cuidado com o próximo, orando pelas pessoas, sendo gentil, sendo educado, dizendo muito obrigado, dizendo bom dia, boa tarde, boa noite, respeitando, trabalhando em equipe, ver as boas obras. E assim, é interessante esse texto que diz que glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Uma interpretação desse texto é que quando Deus intervir no coração dos incrédulos, eles vão glorificar a Deus dizendo, graças ao Senhor, graças a Deus pela vida do teu filho, Senhor. Porque ele foi um exemplo lá na nossa empresa. Mesmo quando estava todo mundo tenso, agitado, ansioso, depressivo, ele sempre tinha uma palavra para nos encorajar, nos apontar para Jesus. Ele orava conosco, nos chamava para ir na casa dele. Nós fazíamos refeições juntos. Ele esteve lá no nascimento do meu filho,
Quando eu, junto com a minha esposa, a gente estava tendo um problema, a gente queria separar, veio essa pessoa lá em casa, ele orou conosco, nos aconselhou, a gente foi reconciliado. E aí esses ímpios, eles vão glorificar a Deus pela vida dos crentes. Vão falar, essas pessoas foram uma bênção. Irmãos, nós devemos ser como Jesus. Às vezes a gente quer ficar lá no Antigo Testamento, né? Olho por olho, dente por dente. Feriu, eu vou ferir. Falou mal, eu vou falar mal também. Mas nós devemos aprender a agir como Jesus. Fazer o que é bom. Fazer o que é bom. Lembra quando Jesus está no Getsêmani, no seu momento difícil aqui na terra, caminho da crucificação, sendo traído, sendo abandonado, os discípulos dormindo ao invés de orarem, né? Pedro vai lá e arranca a orelha do soldado, e Jesus faz o que é bom, ele restaura a orelha do soldado, mesmo diante daquela situação. Na cruz, Jesus diz, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lembra quando Simei estava amaldiçoando Davi, jogando pedra sobre Davi? Os soldados de Davi falam, Davi, deixa eu ir lá e eu acabo com isso, eu arranco a cabeça dele. Davi diz, não podem deixar ele fazer isso. É porque Deus permitiu que ele fizesse isso. Irmãos, fazer o que é bom. Se alguém nos amaldiçoar, nós vamos abençoar. Se o nosso inimigo tiver fome, nós vamos dar de comer para ele. A gente não vai processar ele. A gente vai orar por ele. Nós vamos fazer o que é bom. Nós vamos dialogar. Nós vamos conversar. Nós queremos levar essa pessoa para mais perto de Jesus. Então, em terceiro lugar, o que nós devemos fazer para impactar a sociedade, não caluniar ninguém. Olha o versículo 2. Não devem caluniar ninguém. A ideia aqui é, não vou falar mal com o objetivo de ferir. Eu não quero que com a minha língua alguém seja ferido, machucado. A ideia é, eu não vou destruir a reputação de ninguém. A difamação é um assassinato moral. Quando nós falamos mal de alguém, nós queremos ferir essa pessoa, nós queremos humilhar essa pessoa, e de forma indireta nós estamos dizendo que nós somos melhores do que essa pessoa, porque a gente está, nós estamos humilhando essa pessoa, reduzindo ela, e de forma indireta nós estamos nos exaltando, nós estamos nos colocando na situação de comparação, mostrando que nós somos melhores do que essa pessoa. Não caluniem ninguém, não assassinem ninguém de forma moral, não destruam a reputação de ninguém, não falar das pessoas, não fale, é falar com Deus acerca das pessoas. Olha o que o Salmo 19, versículo 14 diz, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Que aquilo que eu fale, aquilo que eu estou coçando, nossa, como eu gostaria de fazer um comentário acerca dessa pessoa. Senhor, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti. Tudo que eu falar e tudo que eu pensar acerca de alguém, o Senhor possa se agradar. Em quarto lugar, nós devemos ser pacíficos. O texto, no versículo 2, na NVT, diz evitar brigas, né? A ideia de ser pacífico. Olha que interessante, em algumas versões, talvez na sua, aparece aí, ó, não ser altercadores. Altercadores. São pessoas que criam confusão. São as pessoas que provocam contendas. Elas ficam instigando, né? Briga, 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 briga. Elas ficam criando confusão. E se nós queremos impactar a sociedade, nós não devemos ser os que causam confusão, mas nós devemos ser os pacificadores, as pessoas que vão evitar brigas. E para evitar brigas, irmãos, muitas vezes, nós vamos ter que ignorar as ofensas. Guarde isso, viu? Provérbios 19, 11 diz, a sabedoria do homem lhe dá paciência, sua glória é ignorar a ofensa.
fomos ofendidos, alguém falou mal de nós, alguém falou uma inverdade de nós, mas eu vou ignorar essa ofensa. É uma atitude, não uma atitude passiva, é uma atitude ativa. Eu não vou me vingar. Eu não vou querer esclarecer essa situação, porque eu estou colocando essa situação diante de Deus. Deus viu, Deus sabe e Deus agirá. Eu vou descansar nele. É importante a gente fazer um comentário aqui também, que tem algumas ofensas que a gente não pode ignorar. Nós devemos tratá-las. Quais são as ofensas que nós não podemos e nós não devemos ignorar? Primeiro, uma ofensa cometida contra a reputação de Deus. E aí nós precisamos nos posicionar, porque estão falando do nosso Deus, da reputação do nosso Deus, da boa fama do nosso Deus. Então nós não vamos ignorar, nós vamos nos posicionar, mesmo que isso traga consequências sobre nós. Outra ofensa que eu não devo ignorar, se for trazer algum prejuízo, algum risco, algum tipo de ameaça acerca da minha vida ou da vida de terceiros, eu não posso ignorar a ofensa, eu tenho que me posicionar. Então, nós devemos ser pacíficos, evitar. E para evitar, nós devemos ignorar as ofensas. Mateus capítulo 5, versículo 9, diz: bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados aqueles que evitam brigas. Bem-aventurados aquele povo lá que, calma, gente, espera aí, respira, briga não, calma, vai lá orar, vai lá beber um copo d'água, depois você volta aqui com mais calma para a gente conversar e resolver. Bem-aventurados são essas pessoas, porque serão chamadas filhas de Deus. Em quinto lugar, penúltimo lugar, devemos ser amáveis. É bem interessante aqui a ideia dessa palavra, porque é o homem que tem o direito de usar a justiça, mas ele opta por agir com misericórdia. Olha que legal. Você tem o direito é seu, você está certo, mas você escolhe agir com misericórdia. Essa é a pessoa amável, essa é a pessoa que age com base no amor, não com base nas regras. Os cristãos não devem ser legalistas, religiosos, né? Olhando as regras, mas devem ser pessoas que estão dispostas a fazerem concessões. Dificilmente alguém que vive com base nas regras, né? É preto no branco. Dificilmente essa pessoa é alguém amável, porque ele não está olhando para a pessoa, ele está olhando para a regra. Vou te dar um exemplo. Questão do atraso. Foi combinado 17 horas e 30 minutos. A pessoa que é legalista, que está nas regras, ela está olhando ali 19 horas e 30 minutos. E aí, se a pessoa chega atrasada, ela já está com um semblante pesado, carregado, porque a outra pessoa chegou atrasada. Ela não está olhando para o que aconteceu com a outra pessoa. Ela só está vendo uma regra que foi quebrada. Então, alguém amável, lembra, alguém amável é alguém que tem o direito. Ela está certa, mas ela prefere agir com misericórdia. E esse amor, ele é fruto do Espírito. O fruto do Espírito é amor. É fruto do Espírito. Contra essas coisas não há lei. Então, eu prefiro amar do que necessariamente ganhar. Eu prefiro amar do que ganhar. Nós não conseguiremos agir com misericórdia se nós, então, não estivermos em comunhão com o Espírito Santo, porque é fruto do Espírito, é fruto. E, por fim, nós devemos mostrar mansidão. Algumas versões dizem mansidão, outros humildade, para com todos. O final do versículo 2, que sejam amáveis e mostrem a todos verdadeira humildade. Ser manso não é ser frouxo. Ser manso não é ser alguém passível diante dos problemas. Uma pessoa mansa é alguém que entregou seus direitos a Deus.
os dias difíceis que nós estamos vivendo, toda essa pandemia, o estresse, né? Estamos irritados, estamos cansados, estamos à flor da pele, mas o texto nos chama para sermos mansos com todos, sermos mansos com a nossa família. Talvez hoje você e eu não fomos mansos com alguém da nossa família, você não foi manso com alguém no emprego, você não foi manso com alguém da igreja. E para sermos mansos, nós devemos aprender de Jesus, que é manso e humilde de coração. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. É chegar até Jesus e falar: Jesus, olha, se tem uma coisa que eu não estou sendo nesses dias de pandemia, eu não estou sendo manso. Estou agindo com irritação, estou muito cansado, e Jesus, eu preciso aprender do Senhor. Eu preciso aprender a ser humilde. Eu preciso, Senhor, encontrar descanso para minha alma que está aflita, Senhor. E nós então precisamos ir até Jesus, correr até Jesus e aprender dele, que é manso e humilde de coração. Então, uma igreja madura, ela cumpre os seus deveres internos e é uma bênção para os de fora. 6 características, 6 atitudes que nós vimos aqui, 6 aspectos de um caráter que glorifica a Deus. E aí eu gostaria de resumir isso fazendo um versinho para nos ajudar a memorizar, ok? O resumo, então, da nossa mensagem: obedecer, fazer o bem e caluniar ninguém. Não brigar, amar e ser manso em todo lugar. Ser como alguém, ser como Jesus, para Deus glorificar e a todos abençoar. A igreja de Deus é uma bênção para os de fora. E como que nós fazemos isso? Obedecer, fazer o bem e caluniar ninguém. Não brigar, amar e ser manso em todo lugar. Ser como alguém, para Deus glorificar e a todos abençoar. Nós só conseguiremos impactar a sociedade, irmãos, se nós sermos mais parecidos com Jesus. Se nós amarmos a Jesus e sermos transformados por ele. E aí nós vamos ajudar outros a serem transformados por Jesus. Nós só conseguiremos impactar a sociedade se nós morrermos para nós mesmos e vivermos Jesus. Fui crucificado com Cristo, assim não sou eu quem vive, é Jesus vivendo em mim. O que impacta a sociedade não são eventos, são vidas transformadas, vidas parecidas com Jesus. Pequenos cristos, é isso que significa cristãos, pequenos cristos espalhados pela cidade, espalhados pelo bairro, que durante a semana separam meia hora, 40 minutos, 1 hora, para ligar para os seus amigos e perguntar como que você está. Pelo que eu posso orar por você? Existe algo que eu posso te servir? Deixa eu compartilhar com você um texto da palavra que Deus falou comigo. Vidas transformadas impactam a sociedade. Uma igreja que olha para fora, uma igreja que é bênção até na pandemia, porque está usando os seus recursos, o seu celular, a sua linha, a sua casa, para ser bênção para as pessoas. Que Deus nos ajude a sermos uma igreja que impacta a sociedade com a luz de Jesus. Como? Obedecer, fazer o bem e caluniar ninguém. Não brigar, amar e ser manso em todo lugar. Ser como alguém para Deus glorificar e a todos abençoar. Vamos orar? Pai, nós queremos agradecer ao Senhor, porque o Senhor tomou o nosso lugar na cruz. E nós queremos, Senhor, enquanto estamos aqui nessa terra, ser uma bênção para todas as pessoas. Use a nossa igreja, Senhor, para ser uma bênção para os de fora. Cumprirmos os nossos deveres internos, mas sermos uma bênção para essa cidade.
fazermos a diferença, vivermos Jesus, termos uma vida transformada e ajudarmos outros a serem transformados por Jesus. Nos abençoe, Senhor, nos ajude para te glorificarmos com todas as pessoas em todos os lugares. Nós oramos agradecidos porque o Senhor nos dá o privilégio de vivermos para o Senhor. Então, nos ajude, Senhor, nessa semana a praticarmos essa mensagem. Não brigarmos, amarmos, sermos mansos, obedecermos às nossas autoridades, fazermos o bem e não caluniar ninguém. Nós oramos em nome de Jesus, agradecidos por tudo que o Senhor fez por nós. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe a vivermos para a glória de Deus. Grande abraço.